Atos capítulo 2, versículo 37, a Bíblia diz: Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, irmãos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, todos aqueles que o nosso Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: Salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Glória a Deus. Vocês oraram por mim? Deixa eu orar por vocês agora. Curva sua cabeça. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado, Pai, por mais um dia em que nós temos o privilégio de estarmos reunidos como igreja, como teu povo. Nosso clamor é por sabedoria e revelação, Senhor. Guia-nos na tua palavra, guia-nos na tua verdade, fala conosco. Eu oro para que o nosso coração seja uma terra fértil, onde a semente do teu evangelho frutificará, trazendo glórias ao teu santo nome. Dá-nos clareza, Senhor, do teu amor por nós, do quão amado nós somos, de quanto nós devemos expressar esse nosso amor uns aos outros também nesse lugar. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Gente, o livro de Atos dos Apóstolos é um documento, na verdade, que a igreja tem sobre a sua própria história. Então, para pensar, todos nós já passamos aqui pela escola, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio, e nós cursamos lá a disciplina chamada História. E aí nós conhecemos parte da história do mundo, parte da história do Brasil, e nós vamos conhecendo então o desenrolar dessa história através dos registros que foram feitos no tempo em que aconteceu aqueles ocorridos. O livro de Atos dos Apóstolos é basicamente a história da primeira igreja que foi plantada. A história da igreja que nós conhecemos como igreja primitiva. Eu queria hoje, nessa noite com vocês, partindo desse texto aqui, pensar um pouquinho sobre a natureza da igreja. Qual é a finalidade ou para o que a igreja foi criada? Qual é a finalidade da igreja? Por que ela existe? O que compõe uma igreja? O que diferencia uma igreja de uma ONG ou de uma outra instituição? Eu queria ficar em torno disso com vocês, a fim de que, por meio das Escrituras, nós pudéssemos compreender como que Deus enxerga a igreja. E esse é o primeiro registro, então, que nós temos das atividades da igreja primitiva, dos nossos primeiros irmãos. E é interessante que esse acontecimento que nós lemos em Atos capítulo 2, acontece 50 dias depois da ressurreição de Cristo. Então imagina comigo, Jesus Cristo tinha morrido, ressuscitado, dado as devidas instruções aos seus discípulos, ele sobe aos céus e aí então começa Atos dos Apóstolos, que começa a era apostólica. E aí Jesus deixa uma instrução muito, muito importante aos seus discípulos. Olha, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder, porque até aquele momento o Espírito Santo não tinha descido sobre a igreja, iniciando essa igreja com manifestação de poder e sinais. E chegamos em Atos capítulo 2, vemos o cumprimento da profecia de Joel 2, onde o povo recebe um preenchimento de poder, e lá nós vemos línguas como se fosse de fogo sobre os homens, em outras palavras, acontecimentos milagrosos sobre aquele povo que estava reunido em Jerusalém.
E acontece algo muito diferente ali. Estavam então reunidos homens naquele cenáculo todos juntos, e a presença de Deus vem sobre aqueles homens e eles começam a falar outras línguas. Aqui, nesse caso especificamente, eram outros idiomas. Então imagina só, nós estamos aqui reunidos como igreja e de repente o Espírito Santo vem sobre nós e nós começamos a falar outros idiomas. E isso começa a acontecer de forma espontânea e começa a cruzar as línguas das nações ali em Jerusalém. Só que, gente, para pensar também o espetáculo de loucura que isso pode ter sido para aqueles que estavam observando a igreja de fora. Imagina que tem alguém passando ali fora e não sabe o que está acontecendo nessa reunião, daqui a pouco a galera começa a fazer um barulho mais estranho possível de várias línguas sendo faladas no mesmo lugar. Aquela experiência geralmente que você tem em um aeroporto, quando você chega no aeroporto de conexão e você ouve inglês, você ouve italiano, você ouve português, aquela mistura, e às vezes você fica até um pouco confuso, e basicamente foi isso que aconteceu em Jerusalém. E a partir daquele momento então, o apóstolo Pedro levanta e começa a declarar. É legal que de início os discípulos foram tidos como bêbados. Então a Bíblia fala que alguns olharam e falavam: nossa, esses homens estão bêbados. E Pedro fala: não, ainda são 9 horas da manhã, como que alguém vai estar bêbado 9 horas da manhã? Isso aqui é a profecia de Joel se cumprindo. Então ele levanta e começa a proclamar o evangelho às pessoas que estavam ali vendo aquele fenômeno acontecer. E a partir dessa proclamação do evangelho acontece a primeira conversão de uma multidão. A Bíblia fala que 3.000 pessoas se convertem instantaneamente naquele momento, após a proclamação do evangelho por meio de Pedro. Agora, gente, nós estamos aqui em mais ou menos 450 pessoas. A gente tem aí fixo de membros
uma outra pregação, mas fato é que a igreja primitiva começa se reunindo como uma família se reúne nos lares. E no decorrer do tempo vai se organizando a fim de cuidar dessas pessoas. Eu não vou me atentar especificamente a essa parte da organização, mas eu queria partir de um ponto hoje, de que seja você alguém que teve muito contato com a igreja na sua vida, ou então é o seu primeiro dia tendo contato com uma igreja, talvez hoje. Talvez você nasceu em um lar católico, assim como eu, e desde novinho foi levado pelos seus pais para fazer a catequese, primeira comunhão, eucaristia. Ou então não, você é como minha esposa, que nasceu quase dentro da igreja, fez toda a escola dominical, participou de todos os detalhes, foi batizada e todas as coisas organizadas certinho. Todos nós, ainda mais no contexto brasileiro, já tivemos a experiência com a igreja. E qual que é a grande questão disso? A grande questão disso é que eu vou explicar, tá, gente? Existe um filósofo chamado Heidegger, e ele fala que o homem, ele é um ser hermenêutico. Eu vou explicar. O homem, ele é um ser interpretativo. Tudo o que você lida a partir de uma interpretação. Então, suponhamos que eu fale para você, gente, igreja. Alguns vão trazer na memória, mediante as experiências que tiveram, alegria e júbilo. Vai falar, cara, a igreja é o melhor ambiente que eu já fiz parte na minha vida. A igreja é um lugar incrível, onde eu posso partilhar de diversas coisas e me aprofundar na comunhão com os irmãos. Só que talvez você é um outro tipo de pessoa, que a partir da sua interpretação e da sua experiência negativa com a igreja, sofreu algumas consequências em relação à sua ótica, à sua lente para olhar para a igreja. E quando eu falo igreja, quase causa arrepio em você, porque você pensa em abuso de liderança religiosa, você pensa em bagunça financeira, você vai pensar em diversas coisas que não necessariamente corresponde àquilo que a Bíblia chama de igreja. Então, gente, um cuidado enorme que nós precisamos ter é de não trazer uma definição diferente para as coisas daquela que o próprio Deus já trouxe. Escuta, eu entendo que você pode ter tido experiências negativas. Eu entendo que, por outro lado, você pode ter tido experiências positivas, mas essa experiência não é normativa, não é autoridade suprema para trazer uma definição sobre o que a igreja é ou não é. Nós, apesar da modernidade, cremos que a nossa fé tem um firme fundamento, a palavra de Deus. Então, apesar das nossas experiências, sejam positivas ou negativas, o fundamento daquilo que a igreja é está escrito aqui, e nós cremos nisso. E não só o fundamento da igreja, como o fundamento da família e diversas outras coisas. Essa daqui é a nossa regra de fé máxima. É a partir desse livro que nós buscamos confrontar a nossa ótica, a nossa lente, que talvez esteja manchada por conta das nossas experiências. Então hoje eu queria, de forma muito, até num coração mais pastoral do que de um ensino em si, pensar com vocês sobre a natureza da igreja, ou para qual finalidade a igreja foi criada. Abre comigo a sua Bíblia agora em Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Basicamente, Efésios é um dos livros mais profundos sobre a expressão do que é a igreja. Efésios capítulo 1, versículo 3. A Bíblia diz: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor, nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para o louvor da sua glória, de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente
abundantemente sobre nós, em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na pessoa de Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. A carta que Paulo escreve à igreja que estava em Éfeso, a carta aos Efésios, é considerada por muitos teólogos como a nova sociedade de Deus. A partir da nossa queda, lá atrás em Gênesis, em Adão, a sociedade, ela passa a ter expressões que são antinaturais à forma a qual Deus nos criou para viver. Tanto que o termo que as Escrituras usam para nós antes de Cristo Jesus é que nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Então, a forma pela qual Deus nos criou para viver foi corrompida por conta do pecado do Éden, ou no pecado de Adão, e agora nós passamos a viver de uma forma que é contrária à forma a qual Deus nos criou para viver. Só que a partir de Cristo Jesus, e o apóstolo Paulo vai relatar aqui as bênçãos espirituais que estão contidas para nós em Cristo Jesus, ele cria uma nova espécie de humanidade a partir de Cristo. É como se o Senhor estivesse reconfigurando, ou melhor, ressuscitando uma nova humanidade. Se antes a marca da humanidade era depravação e pecado, agora nós que estamos em Cristo, a nossa marca é integridade e santidade. Se antes andávamos conforme o curso daquele mundo caído, agora andamos conforme o curso da era por vir, que expressa em todas as coisas a glória de Deus. Então, o primeiro ponto, ou a primeira parte, a primeira expressão que a igreja é, que de acordo com as Escrituras, é que a igreja, ela é doxológica. Olha aí que legal, uma palavra que você vai poder usar amanhã. Você vai acordar de manhã, vai tomar um café com a sua esposa. Que café doxológico. No seu trabalho, meu chefe é doxologista. A igreja, ela é doxológica. Em outras palavras, a igreja foi feita para a glória de Deus. Se você não sabe o que é glória, basicamente, de forma muito cuidadosa, significa fama. A igreja foi fundada, a igreja foi iniciada, a igreja foi plantada para a glória de Deus. Esse texto que nós lemos, não vai dar tempo de abordar os detalhes deles, mas ele nos traz basicamente alguns detalhes que nos revela que tudo o que Deus faz, gente, escuta, tudo, em toda e qualquer circunstância, Deus faz para manifestar a sua glória. Olha o versículo 6. Para louvor da glória de sua graça. Quantos de nós que estamos aqui, talvez você ainda não está em Cristo, mas nós que estamos em Cristo, já provamos da graça de Deus que foi manifestada na pessoa de Jesus para nos salvar. E por que que Ele demonstra a graça? Para o louvor da sua glória. Ele faz tudo segundo a riqueza da sua graça. Sabe, nós vivemos em uma era muito ostentadora, né? Boa parte dos influencers que nós temos hoje na internet, sempre é carrão, são joias, são expressões de riqueza de acordo com esse mundo. Mas quando Deus quer demonstrar a sua riqueza para conosco, Ele demonstra pela graça que foi manifestada na pessoa do Filho. E Deus está falando, olha o quão rico eu sou, por meio da graça que foi evidenciada em Cristo. E por que que Ele faz isso? Para evidenciar que Ele é um Deus glorioso. Deus faz todas as coisas conforme a sua vontade, para o louvor da sua glória. Eu repito, toda e qualquer ação de Deus na igreja e por meio da igreja é para a glória de Deus. Então, meus irmãos, escuta. A música que nós cantamos hoje, a pregação que está acontecendo nesse momento, o serviço voluntário, a tinta que colore essa parede, o parafuso que pende essa caixa de som, o levantar das mãos, a luz acesa, o bater da bateria, as aulas do ministério infantil, as palmas, as ofertas, toda e qualquer atividade realizada na igreja e por meio da igreja é para a glória de Deus.
Então, esse culto não foi feito para você se sentir bem. Meu irmão, escuta, nós não somos adeptos de uma igreja que gera um produto religioso a fim de você comprar nesse lugar. Cada detalhe, seja talvez a falha da tinta desse batente aqui, cada detalhe desse lugar é para dar glória a Deus. As canções, sejam elas muito altas, muito agitadas ou muito devagar, não é para te agradar, é para dar glória a Deus. A primazia da igreja é que ela é doxológica. A palavra doxa significa glória e logia significa apologia. É uma apologia à glória de Deus. A reunião dos santos visa uma só coisa: a glória de Deus. Essa pregação em sua primazia, primeiramente, é para dar glória a Deus e depois trazer edificação para a igreja. Tudo o que nós fazemos nesse lugar visa a glória de Deus. Então escuta isso com muito amor e carinho, meu irmão. Talvez a cadeira não é tão confortável, mas é o melhor que nós temos para dar glória a Deus hoje. Todo e qualquer detalhe dessa igreja e por meio da igreja é para expressar a glória de Deus. Não é para satisfazer os seus anseios. Não é para prestar um bom serviço religioso, meu irmão. Nós não somos um restaurante. Nós somos uma família. E o que a gente quer é que você entre aqui e fala: nossa, bonito a arte, nossa, legal os instrumentos, nossa, legal a música. Para quê? Para que a beleza possa te atrair, aquele que é beleza em sua plenitude. A fama sempre atrai aquele que é famoso. Então quando você ouve uma música, você vai falar: nossa, esse cantor deve ser famoso, é bom, canta bem. O que você faz? Você vai procurar o cantor. Basicamente é isso que acontece nessa igreja. Nossa, por que será que eles agem assim? E gente, tudo que nós fazemos é suportado pela graça de Deus. Nós nem somos tão bons assim. Às vezes os meninos desafinam, às vezes os pregadores falam rápido, gagueja, mas não tem problema, porque o intuito do nosso coração é que por meio também das nossas fraquezas e dificuldades, a glória de Deus seja manifestada nesse lugar. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja que estava em Roma, ele fala o seguinte: porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos, se morremos, é para o Senhor que morremos, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Ponto final. Toda e qualquer ação visa dar glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, portanto, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus, porque esse é o primeiro motivo da igreja existir, para a glória de Deus. Gente, que isso fique registrado dentro do seu coração, cara. Que cada culto, que cada sala de oração, que cada DNA acontece com um intuito: dar glória àquele que merece toda a honra e toda a glória. William Temple, que é um teólogo norte-americano, ele fala o seguinte: dar glória a Deus é sujeitar toda a nossa natureza a Deus. É ter consciência vivificada por sua santidade, a mente alimentada com a sua verdade e a imaginação purificada por sua beleza, o nosso coração aberto para o seu amor e a vontade rendida ao seu propósito. Tudo o que nós fazemos é para dar glória a Deus. Se somos salvos em Cristo Jesus, é para a glória de Deus. Se o Espírito Santo habita em nós, é para a glória de Deus. Se somos igreja, é para a glória de Deus, porque tudo o que Deus faz, Ele faz para o louvor da glória da sua graça. Agora, é logicamente que nós também vamos pensar nos irmãos. Logicamente, por causa da glória de Deus, nós cuidamos daqueles a quem Deus ama. Então sim, vai ter a melhor cadeira possível. Sim, vai ter o melhor espaço de estacionamento possível. Sim, vai ter o melhor ministério infantil possível. Talvez o melhor cabo de som, a fim de que a voz fique muito bem clara. Mas entenda que a causa central desse culto, pelo amor de Deus, não é você. Meu Deus, cara, o que aconteceu com a gente? Como que o tempo que a gente vive nos coloca na centralidade de tudo, e nós estamos fazendo música para nós mesmos?
Nós estamos fazendo pregação para nós mesmos, enquanto tudo o que Deus faz por meio da igreja é para o louvor da sua glória. Você escuta a música, o quão amado você é, o quão legal você é, o quanto Jesus te ama, o quanto Deus deu para você, isso é importante sim, mas compreenda que acima de tudo, é o levantar das mãos dos santos que declaram: Senhor, nós damos glórias a Ti em toda e qualquer circunstância. O que aconteceu com a igreja, gente? O que aconteceu com a pregação do Evangelho nos nossos púlpitos? Onde a gente aprende a ter um casamento de sucesso, a gente aprende a ter uma vida de sucesso, finanças de sucesso à luz de Provérbios, mas não aprendemos a levantar a mão para cantar. Mas não aprendemos um estilo de vida que glorifique o nosso Senhor acima de toda e qualquer circunstância. Gente, nós não estamos sabendo criar os nossos filhos para a glória de Deus. Nós estamos criando talvez excelentes profissionais, que vão saber, sabe o quê? Ganhar dinheiro. E é pecado? Não é, se for lícito, logicamente. Mas sabe, é seu filho estar numa posição muito elevada na sociedade, ou numa posição considerada inferior. Se dentro do coração dele tiver: tudo o que eu faço para a glória de Deus, nós vencemos na vida. Se eu terminar minha vida e no final ouvir o Theo falando: pai, ó, eu estou fazendo aquela universidade, aquele doutorado, ou pai, estou fazendo essas outras coisas aqui, a única coisa que eu vou perguntar para ele: filho, você tem consciência de que o seu respirar é para a glória de Deus, de que o seu andar é para a glória de Deus? Porque ser igreja é ser um povo separado para a glória de Deus. É para demonstrar o quão rico é a graça de Deus. Sabe, um pouquinho mais para frente em Efésios, aliás, leiam Efésios, a Bíblia fala que nós somos o povo do espetáculo. É como se Deus, no momento daquilo que nós conhecemos como o acerto de contas, usasse a igreja para falar: está vendo? Esse povo demonstra a minha riqueza, a riqueza da minha graça. É como se Deus nos levantasse como a expressão mais rica de quão bom, santo e belo Ele é. É a gente se reunir e falar: rapaz, a vida daquele irmão foi transformada, a vida daquela irmã foi transformada, glória a Deus por isso. A igreja, ela é doxológica, para a glória de Deus, em sua natureza e ações. Tudo é para o louvor da glória de Deus. Agora, Efésios capítulo 2, versículo 19, está o segundo aspecto da igreja, e é o último ponto, uma pregação de 2 pontos. Efésios 2, 19... A Bíblia diz: assim, vocês não são mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nele todo o edifício bem ajustado cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nele também vocês estão sendo edificados, junto com os outros, para serem morada de Deus no Espírito. Então, essa parte especificamente do capítulo 2 de Efésios, o apóstolo Paulo usa 2 paralelos para explicar a igreja. Ele usa 2 paralelos para explicar a igreja. Primeiro, ele fala que nós somos concidadãos dos santos e agora somos membros da família de Deus. E segundo, ele fala que nós estamos sendo edificados como um santuário de Deus, onde Deus habita no nosso meio. Se o primeiro aspecto da natureza da igreja é que a igreja ela é doxológica para a glória de Deus, o segundo aspecto é que a igreja é comunitária. A igreja é a família de Deus. Tanto que Paulo fala, concidadãos dos santos, membros da família de Deus. E o meu convite para você aqui nessa noite é que nós venhamos a ter um relacionamento sério, gente. É que como igreja, nós possamos entrelaçar a nossa vida, a fim de que a gente possa assumir um compromisso de aliança uns com os outros. Porque escuta o que eu vou te falar, é ilógico você pensar que estar em Cristo, ou melhor, vou reformular, é ilógico você pensar ser possível estar em Cristo, mas fora da igreja. Presta atenção,
é ilógico e até em partes antibíblico você pensar que estar em Cristo, é possível estar em Cristo e estar fora da igreja. Porque vamos parar para pensar aqui numa matemática básica, numa lógica básica. Nós estamos em Cristo, amém? O corpo de Cristo é a igreja. Logo você está na... Como que você está em Cristo e está fora do corpo de Cristo, que é o corpo, que é a igreja e que é a família? Então, meus irmãos, escuta. Se você está vivendo um tipo de cristianismo restrito a si, você não está experimentando da plenitude do relacionamento que Deus proveu para cada um de nós. A igreja é um ambiente comunitário. A igreja é uma família. Olha o texto de 2 Coríntios, eu vou ler por causa do nosso tempo. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 16, a Bíblia diz: porque nós somos santuário do Deus vivo. Vou repetir. Porque nós, plural, porque nós somos santuário do Deus vivo. Como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, os termos que Deus usa na palavra para se referir a nós é povo de Deus, corpo de Cristo, o templo do Espírito Santo. Todos os termos se remetem ao aspecto comunitário da igreja. O Millard Erickson, que é também um grande teólogo norte-americano, escreveu uma teologia sistemática, ele fala o seguinte: a igreja como corpo de Cristo remete à interligação entre todas as pessoas que constituem a igreja. A fé cristã não deve ser definida meramente em termos de relacionamento individual com o Senhor, mas sim em uma comunidade. Quando eu vou olha que loucura, você não consegue definir a sua fé se você não citar a igreja. Porque sempre que você afirma estar em Cristo, você está afirmando que está na igreja. Agora, para pensar comigo. Por que a Bíblia traz essa ênfase sobre o aspecto comunitário, ou então o aspecto plural da igreja? E é simples, é porque a vida cristã não se vive sozinha, mas sim junto com os irmãos. A vida cristã não é uma vida solitária, como alguém que anda errante pelos vales, pelas montanhas ou então pelos desertos. A vida cristã é uma vida que nós vivemos em comunidade, em comunhão, tendo relacionamento. Agora seja muito sincero comigo, não precisa olhar não, tá bom? Mas só pensa, você sabe o nome do irmão que está sentado atrás de você? Esse cara, é que eu contei para ele a pregação antes, gente. Antes de eu pregar, eu mostro todas as minhas pregações para ele. E aí ele pega meus exemplos. Ai, Douglas. Quebrou meu exemplo, cara. Tá bom. Mas, ó, fala sério. Tirando o Douglas. Você sabe o nome da pessoa que está sentada atrás de você? Você é da escola não vale, também não vale, né, pô? Mas vamos lá. Você sabe a pessoa que está sentada lá na outra extremidade? Vocês sabem então, gente. Então vamos orar, a gente acabou a pregação. Estou pregando à toa, igual um bobo, estudei 12 horas. Mas falando sério, eu não conheço. Eu não sei quem são todos que estão aqui. Aliás, no nosso grupo da liderança, eu coloco que eu só prego de manhã. Porque eu não gosto da igreja da noite? Não. É porque esse horário eu estou dormindo. Eu sou meio idoso, apesar de ser novo. Por dentro, eu sou velho. E sinceramente, eu me assusto. Logicamente que eu tenho muitas pessoas que eu conheço aqui. Mas me preocupo quando eu estou sentado ali, às vezes eu estou observando e falo, cara, não conheço ninguém que está aqui. Porque eu fui um dos caras que começou a igreja lá atrás. E às vezes, por conta do tamanho da família, a gente não conhece todos os irmãos. Por isso que, gente, escuta, o culto de domingo somente, e veja bem, não estou falando que ele não é eficiente. Estou falando que somente o culto de domingo não é eficiente para você ter comunhão com a família de Deus. Porque eu de verdade
E logicamente, eu não sei o nome de todo mundo que está aqui. E aí, se eu estou chamando vocês de irmão, e eu não sei o nome do meu irmão, isso seria no mínimo desrespeitoso. Por isso que o culto de domingo, ele é uma das formas que existem para se viver igreja. Por que nós batemos na tecla? Vão para o DNA, participem da igreja nos lares, porque lá a sua família, ela fica um pouquinho mais reduzida, e fica mais fácil da gente entrelaçar a vida na vida e ter comunhão. Fica mais fácil, meu irmão, da gente saber as suas dificuldades. Fica mais fácil da gente saber a sua alegria. Fica mais fácil da gente viver uma vida cristã genuína, que é composta por se alegrar com aqueles que se alegram, que é composta de chorar com aqueles que choram. A vida cristã genuína, ela é composta de orar uns pelos outros para sermos curados. Mas eu nem sei qual que é a sua doença, e nem vocês sabem qual é a minha doença. A vida cristã genuína, ela é vivida confessando os nossos pecados ou dificuldades. A vida cristã genuína, ela é vivida por meio do discipulado, discipulando e sendo discipulado. Isso compõe a vida cristã genuína, vai muito além de uma reunião de domingo. E talvez você está pensando assim, Léo, ok, eu entendi, mas eu não quero. Eu quero somente o culto de domingo, e aqui eu estou bom e eu vou viver minha vida. Meu irmão, está tudo bem. Você não é obrigado a fazer isso. Logicamente que isso entristece o nosso coração. Só que você está perdendo parte da revelação de Cristo, que é muito rica, quando a gente se torna íntimo. Íntimo. Sabe, um dia eu estava na reunião do escritório, e a gente estava conversando sobre alguma coisa, e eu acho que daí o Dô deu uma ideia, e eu falei, cara, eu não acho essa ideia legal e tal, enfim, e vida que segue. Aí, eu lembro que depois da reunião, um dos meninos que trabalham lá com a gente, me chamou e falou, Léo, desculpa gente, como que você tem coragem de falar que você não concordou com o Douglas? Eu falei, ele é meu irmão. Ele é, antes de chefe, antes do dono da empresa que eu trabalho, e meu pastor, ele é meu irmão. E com o irmão, eu posso ter diálogo. Com o irmão, eu posso falar, meu irmão, não concordei com isso. Como irmão, ele pode apontar as minhas falhas e os meus defeitos. Eu também posso pontuar aquilo que ele tem dificuldade. Por quê? Porque nós somos irmãos. Mas isso só vai ser possível acontecer quando a gente estiver entrelaçando vida, gente. Escuta, aqui está todo mundo cheiroso, todo mundo com dente escovado, todo mundo tomou banho. Está todo mundo arrumadinho. Nenhum marido grita com a esposa aqui. Nenhuma esposa grita com o marido aqui. Por quê? Porque aqui não é um ambiente para isso. Vamos para casa. Vamos ver como é que os irmãos lidam uns com os outros. Aí você fala, eu não, porque daí todo mundo vai ficar sabendo a minha dificuldade. Mas meu irmão, nós podemos fazer um ditado e colocar aqui assim, deixa a gente cuidar da sua vida. A gente tem uma frase na modernidade, cuida da sua vida. Na igreja deveria ser, meu irmão, pelo amor de Deus, cuida da minha vida. Porque eu não consigo fazer isso sozinho. Sabe, quantos aqui não tiveram pai, para pensar, quantos aqui nunca tiveram um referencial paterno em casa? E agora vai ser pai. E essa pessoa não sabe ser pai. Porque não teve um bom exemplo ou nem teve um exemplo. Na onde que essa pessoa vai aprender a ser pai? Aqui, na comunhão. Talvez a pessoa não teve uma mãe. E não sabe, as mulheres talvez não sabem, algumas mulheres não sabem ser mãe. E aquilo que pra gente, que teve talvez uma família estruturada, é muito óbvio, para outros não é. Mas onde essas mulheres vão experimentar do que é ser mãe? Quando estiver em contato com as outras mulheres. E esse ambiente, gente, não é propício para isso. Por isso, vamos viver igreja nos lares. Vamos fazer DNA, vamos estar junto, vamos entrelaçar vida na vida. Vamos entrelaçar vida na vida. Sabe, essa semana a gente perdeu uma irmã muito querida, a irmã Marlene. E, gente, a irmã Marlene, talvez você não conheça, mas ela aconselhou e ela aconselhava o Hernandes Dias Lopes. Ela aconselhava também o Josué Gonçalves. E aí, talvez você não conheça, mas são pessoas que são referenciais para nós, que somos mais novos. A dona Marlene era uma avó, que eu acho que todo que conhecia considerava ela como uma avó. Eu lembro que eu estava saindo de manhã para trabalhar,
E aí eu encontrei com um dos seus netos, que moram no mesma torre que eu moro, de apartamentos. E aí cumprimentei, foi antes do falecimento dela, dei um abraço e tal, e aí tudo bem, beleza? E fui trabalhar. Na hora que eu cheguei lá no escritório, as meninas vieram assim, nós estávamos ali, todo mundo junto. E aí eu acho que foi a Kelly, falou, cara, a dona Marlene morreu. Eu falei, nossa. Meu sentimento, cara, era que a minha avó tinha morrido. Porque eu comecei a imaginar a dor de um dos netos dela que eu tinha encontrado pela manhã. E isso é ser igreja. É eu chorar por causa do falecimento do parente do outro, que não necessariamente é meu parente. É eu sorrir com aquele casal que casou agora e que vai ter um filho. É eu me alegrar quando meu irmão foi promovido no trabalho. É eu corrigir o meu irmão porque eu amo tanto ele que eu não posso ver ele afundando em pecado. É a gente entrelaçar a vida, é a gente estar junto, é a gente comungar de felicidades e tristezas, porque isso compõe a vida cristã genuína. E para eu terminar, talvez você fique pensando assim, Léo, eu já me abri, eu já tentei, em outras ocasiões, me machuquei, não deu certo, porque quando eu abri meu coração, foi tudo errado, o povo começou a fazer fofoca de mim e tal, e eu não sei, eu não posso responder por outros ambientes. Não consigo responder da igreja X, do bairro Y, não tem como, não consigo, a gente não consegue. A gente está tentando estabelecer algo aqui como família de Zascope. Só que escuta o que eu vou falar para vocês, gente. Nós vamos falhar. A gente vai errar aqui. Nós estamos vivendo igreja, e a igreja é composta por pessoas falhas, como você e eu. Então adivinha, se são pessoas falhas se reunindo, a chance de ter alguma falha no meio do processo é muito grande. Porque todos nós somos falhos. Por isso que Jesus, ele antevê algumas coisas, e ele fala em Mateus capítulo 18, versículo 21, o seguinte. Então Pedro já percebendo que a igreja ia envolver comunhão, relacionamento, não só com Jesus, que era perfeito, mas com os irmãos, ele fala, Jesus, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7? Aí Jesus respondeu, não digo a você que perdoe até 7, mas 70 vezes 7. Aí alguns irmãos fazem a conta. Então é 490. Irmãos, Jesus está usando de uma hipérbole. Jesus está lançando mão e falando como se eu falasse assim, eu amo tanto meu filho que o meu amor não caberia no mundo. Significa que o meu amor não cabe no mundo? Significa que eu estou usando um exagero para expressar o quanto que eu amo meu filho. Então na Bíblia nós temos alguns versículos de exagero. E Jesus exagera na história para falar, eles vão errar. Aliás, Pedro, você vai errar. E não conta não. Só perdoa e vamos seguir. Só perdoa. E aí você fica pensando, cara, não consigo, porque não foi com você, Léo. Não foi com você. Não foi você que foi traído, não foi você que foi ofendido, não foi você que foi lesado. E eu concordo, meu irmão. Talvez não foi eu. Mas Mateus capítulo 6, versículo 14. A Bíblia diz o seguinte, porque se perdoarem aos outros a ofensa deles, também o Pai de vocês que está no céu perdoará vocês. Se porém não perdoarem aos outros a ofensa deles, também o Pai de vocês não perdoará a ofensa de vocês. Em outras palavras, Jesus está nos convidando a contemplar o quanto nosso Deus é perdoador. Porque, meu irmão, como nós nascemos em pecado, eu ouso dizer que desde o seu primeiro pecado, cometido exteriormente, isso ofendeu a Deus. Sabe quando você está lidando com uma criança, e aí a criança fala, é meu, egoísmo. Quando você pergunta, a criança começa a dar aqueles primeiros passos na mentirinha. Todos nós passamos por isso. E escuta, talvez nem ofendeu seus pais, porque é coisa de criança, mas todo pecado ofende a Deus. E Deus olha para a gente e fala, vocês por meio de Cristo estão perdoados.
E aí eu olho para o irmão que está do meu lado, e Deus fala: agora faz a mesma coisa com ele. Ai, não é sobre o meu irmão, é sobre eu contemplar por meio do evangelho quão perdoado eu fui. E se o meu Deus me perdoou, tamanha a minha ofensa, e eu me coloco aqui, Leonardo, tamanha a quantidade que eu já ofendi, e continuo lutando contra, para não ofender o coração de Deus. O que é a ofensa dos meus irmãos contra mim? Amados, queridos irmãos, o nosso pecado pregou Jesus no madeiro. E ele fala uma frase: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. Como não perdoar o meu irmão? Como não olhar com um olhar de graça para o meu irmão, sendo que eu estou banhado em graça? Significa que você vai ter que conviver com essa pessoa? É uma outra discussão, mas perdão nós vamos precisar dar, gente. E nós vamos precisar alinhar as coisas nessa igreja. Nós vamos ter que ter conversa difícil. Sentar e falar: meu irmão, isso aí que você fez me incomodou, machucou o meu coração. E o seu irmão vai ter que ter a possibilidade de abrir o coração e falar: cara, mas não era sobre isso. Gente, nós não podemos deixar que as entrelinhas venham sujar o relacionamento das linhas. Ah, ele disse isso, mas na verdade ele quis dizer aquilo. Pergunta: o que você quis dizer com essa brincadeira? O que você quis dizer com essa palavra? O que você quis dizer com essa atitude? Por que você fez isso? Isso é ser irmão. Ontem a gente estava lá em Curitiba. Aí à noite, o Fábio Coelho estava, a Débora e a Dani dos Bravos, estava no quarto aqui. E nesse quarto do lado estava eu, a Ellen e o Theo. E o Fábio com a Jaque, o Coelho e a Jaque, estava também no mesmo hotel. Aí a Dani veio falar comigo e eu percebi que ela estava meio brava assim, né? Ô Léo, ela deve estar assistindo. Tem como a gente ir embora no seu carro? Eu falei: ah, tá só eu, a Ellen e o Theo. Se você apertar ali, você com a Débora, dá para ir de boa no meu carro. Então beleza, então eu vou com vocês. Eu falei: tá bom, a gente sai 8 horas da manhã. A gente estava lá em Curitiba. Aí eu não tinha entendido, porque até então a Dani tinha ido com o carro dela. Só que aí o Fábio Coelho ia voltar de carona com a Dani, mas ele tinha arrumado um churrasco para tarde, sem avisar a motorista do carro. E aí a Ellen estava dando banho no Theo, estava faltando um travesseiro do meu quarto. Eu saí, fui na recepção. Na hora que eu voltei nesse embate. A Dani falando: mas você não me avisou que tinha um churrasco. Aí eu falei: mas você não perguntou. Aí o outro falando com eles. Aí eu cheguei e falei: gente, o que está acontecendo? Eu amo uma briguinha. Brincadeira. Gente, o que está acontecendo? Ela falou: não, ó, o Fábio quer ir embora amanhã à tarde, eu preciso amanhã de manhã. Eu falei: mas vai comigo. Ela falou: não vai dar, eu vai ficar apertado lá atrás com o Theo e tal. E falei: gente, ó, tô entrando, vocês me mandam mensagem que vocês resolver, meu carro, beleza? Entrei. Mas eu entrei com um sentimento assim: isso é ser igreja. Sabe, gente, eu ouso dizer que as brigas mais intensas que eu tive na minha vida foi com irmãos dessa comunidade local. E eu ouso dizer que as maiores felicidades que eu já experimentei na minha vida foi com irmãos dessa comunidade local. Porque a gente está vivendo família. Eu já chorei quando morreu a avó da Val e do Ti e do Tu. E eu nem tinha tanto relacionamento com ela, mas eu chorei porque os meus irmãos estavam chorando. Eu me alegrei quando a Thaís e o Ti engravidaram da Sara, porque eles estavam com muita expectativa. Deus tinha falado. E a gente já teve tantos outros momentos, gente. Isso é viver a igreja. Eu queria terminar com um texto. O primeiro, e eu termino. O primeiro texto é João 13:34. Jesus disse: eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são os meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros.
Efésios capítulo 3, versículo 14, e aqui eu encerro. Talvez um dos textos mais espetaculares para a gente poder viver a igreja de fato, além de uma instituição, mas com comunhão profunda. Efésios 3, 14. A Bíblia diz: por essa razão, eu me ponho de joelho diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no íntimo de cada um. E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Olha essa parte. Isto para que com todos os santos. Em outras palavras, isto para que com todos os irmãos vocês possam compreender, ter a compreensão de qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. O amor de Cristo que excede todo entendimento é compreendido em suas métricas no meio de uma família. A plenitude ou a presença manifesta gloriosa de Deus que nós clamamos e vamos continuar clamando, só vai acontecer quando a família estiver reunida, a fim de que agora, por meio da igreja, a beleza, a grandiosidade da multiforme sabedoria de Deus seja expressa. E sabe, por muitos anos, no início da minha caminhada de estudar e dedicar mais essa parte acadêmica da fé, tinha dificuldade com o diferente. Confesso para vocês. Eu ia sentar na mesa com aquele que talvez cria um pouquinho de forma diferente de mim, eu ficava, cara, sentar com aquele que fala igual. Quero sentar com aquele que concorda comigo, aquele que não discorda, aquele que vamos ser todo mundo arrebatado pós-tribulação. Salvação, não vou continuar a frase. Só que aí, caminhando na faculdade, na pós, fui encontrando com irmãos que não concordavam comigo. E aqui na igreja estão, nem se fala. E aí eu comecei a perceber, cara, que a nossa diferença expressa a riqueza da igreja. Por sermos diferentes, que nós possamos olhar uns nos olhos dos outros e falar, cara, apesar de ser diferente de mim, Cristo se manifesta por meio de você. Ainda que eu não entenda e não concorde em alguns pontos, mas ver a pluralidade do corpo e a riqueza dessa pluralidade tem me atraído, tem me fascinado, de ver povos, línguas, nações, classe social, não importa, homens e mulheres rendidos a Cristo, vivendo comunhão, apesar da sua diferença. Esse é o convite dele para nós, que nós possamos experimentar e provar do amor dele no meio da família. Fica de pé no seu lugar.